também. A mensagem que já foi pregada aqui desde o começo, quando nós louvamos ao Senhor, e também quando foi apresentada aqui esta apoteose, desperta igreja. Meus queridos irmãos, esta oração é uma oração pregadora. Há aqui no mínimo 3 mensagens. Uma que estarei pregando agora, a outra amanhã cedo e a outra domingo à noite, com um enfoque especial no evangelismo, na evangelização, uma mensagem evangelística. Na mensagem de hoje, nós vamos ressaltar aqui 4 pontos especiais. 4 palavras de Cristo Jesus nesta oração intercessória, que pode ser dirigida não somente ao Pai, como Ele dirigiu, mas também à sua igreja, para que ela seja despertada e esteja como Ele quer que ela esteja. Nós vemos a primeira, está no versículo 11, na última parte, quando Ele diz, para que eles sejam um. A igreja de Deus precisa ter unidade. A igreja de Deus, que é composta por tantos membros, uma série de membros, rica em membros, cada membro com a sua função, cada membro com o seu dom particular, mas todos os membros formando um só corpo. A igreja de Deus que está aqui em Janaúba, a primeira igreja batista. A igreja que está em Itambé, a igreja batista. A igreja memorial que está aqui nesta cidade. A igreja Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, igreja Avivamento Bíblico, as igrejas de Deus que também estão em outras denominações. A igreja de Deus, para agradar o coração do Senhor e para que seja um corpo místico de Cristo, ela precisa estar na unidade como igreja local, individual, mas também como igreja, corpo místico de Cristo, espalhado pela face da terra nas várias denominações. Esta unidade não implica o preço de se pagar as convicções, não significa que nós temos que abrir mãos dos nossos valores, dos nossos costumes, das nossas práticas, das nossas doutrinas. Cada igreja deve então manter, de acordo com o que ela vê na Escritura Sagrada, da maneira fiel, o seu costume, a sua doutrina. Nenhuma deve estar aceitando ou então se corrompendo em nome de uma unidade, corrompendo-se na sua doutrina, mas todas devem estar com a doutrina da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela tem a doutrina e nós devemos estar na Bíblia. Mas outra palavra de Cristo Jesus está aqui agora, irmãos, no versículo 14, particularmente na parte B, quando ele diz assim: porque não são do mundo. A igreja não é do mundo. A igreja, ela está no mundo, mas não é do mundo. A igreja significa tirados para fora. Nós não fazemos mais parte desse complexo de pecado, nem deste sistema de pecado. A igreja foi tirada quando Cristo Jesus nos trouxe a salvação, e quando cada membro desta igreja entregou o seu coração a Cristo Jesus, ele, a partir daquele dia, saiu do mundo, não vive mais no mundo. Quando cada membro na sua igreja
passou pelo batistério e ali foi imerso às águas, estava simbolizando que ele estava morrendo para o mundo, morreu para o mundo. Mas quando levantou da água, simbolizou que agora, com brado de vitória, ele dizia agora que é do Senhor e vive para a glória e honra do Senhor. E que a igreja diga amém. Nós somos agora do Senhor. Nós fomos tirados do mundo. E o Senhor Jesus, Ele vem nos dizer, nos versículos 15 e 16, não rogo que os tire do mundo, mas que o guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E o versículo 17 nos diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Alguns anos atrás, eu preguei aqui nesta igreja sobre o tema santificados de verdade na verdade. A igreja de Deus hoje em dia está vivendo uma santificação sem, ou melhor, uma espiritualidade sem santidade. As igrejas estão cheias de irmãos fechando seus olhos e levantando as suas mãos e balançando as suas cabeças, e não concordando apenas com isso, também balançando seus corpos em um sentimentalismo de espiritualidade, porém no dia a dia, nos compromissos, sem santidade, sem vida pura, sem vida santa, sem vida honesta e justa. Meus queridos irmãos, a igreja de Deus só pode alegrar o coração de Deus se ela for santa. E essa santidade, ela é vivida nos menores detalhes. Cada mulher crente deve ver, olhar-se, como vive, como anda, como se veste, como pensa, como se comporta. Cada homem crente deve estar se analisando como vai o seu comportamento, como vai a sua vida no comércio, como vai a sua vida dentro de casa, se está amando a sua esposa, se o seu coração está para ela, se os seus olhos estão sendo dominados, se a sua vida condiz com a vida cristã. Os jovens precisam estar olhando se a sua vida está de acordo com o coração de Deus. Mas, meus irmãos, a terceira palavra de Jesus é no versículo 10, que está escrito assim: e neles sou glorificado. E neles sou glorificado. Deus, o Pai, foi glorificado por Cristo Jesus, através da morte de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é glorificado pela igreja, quando a igreja também está disposta a morrer por Cristo Jesus. Uma igreja que não renuncia e assim morrendo na sua própria vontade para com Cristo Jesus, vivendo para Cristo e morrendo para o mundo, não pode glorificar a Cristo, e Cristo não é glorificado nela. Uma igreja que não quer pagar o preço de ser chamada, como preguei na primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar nesta igreja, a igreja quadrada. Ou melhor, o tema da mensagem era este: habitantes de uma cidade quadrada. Não sei quantos aqui se lembram. E nós mostramos naquele tempo que o crente, ele deve se orgulhar de ser quadrado, porque o redondo é levado fácil, ele para todo canto pode ser levado, mas o quadrado é seguro,
ninguém empurra com facilidade, e se o inimigo chama, ele não vem. Ele está seguro na doutrina, ele está sabendo o que ele quer, ele segue ao Senhor e não segue o que o mundo está dizendo. Meus irmãos, para agradar o Senhor Jesus, é necessário que a igreja possa glorificá-lo através do sacrifício. Mas também a igreja, para agradar o Senhor, está na quarta palavra de Cristo Jesus, no versículo 13, que diz assim, a parte B: eles tenham a minha alegria completa. Irmãos, igreja que alegra o coração de Cristo não é aquela igreja moribunda, triste, de crentes muito sérios, carancudos, que se empunham em uma face fechada, de mulheres que colocam-se de cabeça baixa na igreja, de homens que não podem dar um sorriso, como muitas vezes nós fazemos na entrega da ceia do Senhor, por parecer um momento tão sério, que muitas vezes o diácono vai de cara fechada e apresenta ali para o crente, e o crente também com a cara fechada, de muita penitência, vai lá e pega o cálice e segura, todo mundo triste, e no momento que vai servir a ceia, que o pastor também de cara fechada diz: irmãos, comamos e bebamos, e todos irmãos de cara feia, então vira o copo, e depois que cai de cara feia também, o incrédulo, ele tem razão de chegar no próximo boteco e dizer: me dá um aí, daquele tipo que os crentes tomam, porque é tomar, a cara ficar fechada e depois, ó. Crente tem que ser alegre. A igreja que alegra o coração de Deus é uma igreja alegre também. Os irmãos estão lembrados aqui dos irmãos lá da Igreja Batista de Montrose, dos Estados Unidos? Uma alegria tremenda. Também estava no Brasil, né? Quem é que não chega no Brasil e não fica alegre? Principalmente quando chega em Janaúba, e principalmente quando chega aqui na primeira igreja Batista. A alegria deles era tanto que a gente tinha que ficar olhando para eles assim, quase com vontade de dizer assim, ó, já que a gente não sabia dizer psiu em inglês, a gente fazia assim, tinha vontade, porque era uma irreverência, mas era uma alegria. O povo de Deus tem que ser alegre. Uma das coisas, irmãos, de muitas boas que tem lá em Itambé, na nossa igreja, é que no momento que a gente vai cantar, como aqui os irmãos também, naquele momento nós podemos olhar na face do irmão, apertar a sua mão e dizer eu te amo quando ele está cantando, é que no corredor da igreja fica um engarrafamento tão grande, que é crente para lá, irmão para cá, e um passa a mão aqui assim por baixo, outro passa a mão aqui por cima. Na hora de puxar a mão é dificuldade. Na hora que eu quero voltar para o púlpito, eu tenho que sair empurrando irmão para cá, para chegar lá no púlpito. Nós já estamos pensando até de contratar dois guardas, um desse lado e outro desse lado, para apitar e fazer mão em contramão, na hora que a gente for saudar os irmãos. É uma alegria. É uma alegria quando a gente pode dizer para a igreja: irmãos, digam amém, e os irmãos então responderem amém. Amém. Pelo menos 10 anos. Muito bem, que é bênção. Teve um dia aqui, pastor Geraldo, que o povo passou aqui e pensou que era uma igreja pentecostal. Porque quando a gente falou aqui no dia de ano novo, uns amém, uns aleluia, uns glória a Deus aqui, mas com tanta altura, com tanta alegria, porque estava louvando ao Senhor. Igreja que alegra o coração de Deus é igreja alegre. Igreja que tem unidade, mas uma unidade que é permeada pelo amor, o amor de Cristo Jesus, que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que ela é santa e pura diante do Senhor. Uma igreja que está disposta a morrer por Cristo, se necessário for. Mas uma igreja também que se alegra que os crentes são bonitos e louvam o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei porquê, mas eu tenho um privilégio.
só de pastorear membros de igreja bonito. Eu não sei se Deus ainda vai me colocar em uma igreja de membros feios, mas todos os membros das igrejas que eu pastoreio são bonitos. Os irmãos podem ver aí o pessoal de Itambé, não é todo mundo bonito, né? Balança a cabeça aí de Janaúba aí para ver se é verdade. É mesmo? Vocês concordam comigo? O povo tudo bonito. Agora de Itambé também aqui, está todo mundo admirado que o povo também de Janaúba é tudo bonito, né? Tudo bonito. Até eu fico bonito depois que pastoreio essas igrejas. Há um reflexo da igreja que bate no pastor, né? E então, apesar de não ter a beleza natural, mas ter uma beleza angelical que é transmitida pelas igrejas. Irmãos, igreja é bonita. Não é pelo aspecto físico, pelos traços do rosto, mas é pela alegria de Cristo que é colocada aqui no nosso rosto, quando nós temos santidade, quando nós temos unidade, quando nós sofremos, mas nos alegramos, porque o Senhor Jesus também vai nos receber na glória, com alegria no rosto, e nós o abraçaremos com toda alegria, para a glória de Deus. Amém. O pastor Geraldo estará orando com a bênção apostólica, e eu convido toda a igreja a se colocar. Por este culto que podemos participar nesta noite. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque não temos dúvidas de que o Senhor falou ao nosso coração. Ó Deus, e agora que estamos encerrando este culto de adoração, de louvor, de reflexão, de alerta para cada um de nós, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face desta terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Atenção para um aviso especial neste momento para vocês aqui. Estão atentos? Não há aviso. A irmã Jessi está dizendo aqui, a irmã Jessi está dizendo aqui, ó, que nós descobrimos na Bíblia que Isaías era baiano, sabia disso? Sabia que Isaías era baiano? Abre lá o texto e olha assim, ó bichinho de Israel. Agora, mas eu tenho percebido que os irmãos lá da Bahia tem muito rapaz bonito e muita moça bonita também. Agora vocês sabiam que as moças especialmente, elas gostam muito de guardar versículos bíblicos de acordo com a faixa etária? Sabiam disso? Não, eu estou falando sobre um versículo bíblico que as moças gostam de guardar. As moças baianas, falarei, as moças baianas, sabia, aquelas, de acordo com a faixa etária, de 15 a 18 anos, elas guardam os seguintes versículos: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. De 18 a 23, vinde a mim todos. E de 23 em diante, aquele que vier a mim de maneira nenhuma será embora.
base também. Isaías diz assim: fui posto e agora sou velho e nunca vi um homem desamparado.